O debate entre Mamãe Falei e Álvaro Borba continua dando o que falar. Eu acredito que esse seja o último vídeo sobre o assunto, mas eu vou falar, tá bom demais e vai fechar com chave de ouro. O Cauê Moura falou sobre o assunto e atualizações sobre o Felipe Neto, envolvendo o Felipe Neto e MBL, esse negócio de debate, enfim. Já vamos começar falando sobre o Felipe Neto, que anda um pouco sumido, né? Sabe o que ele está fazendo, rapaziada? Lá no Twitter, ele deu atualizações. Está decidido, vou fazer faculdade de História, começa em julho. Obviamente terá que ser EAD, 3 aninhos de bacharelado e depois partir para uma nova fase da vida, onde pretendo investir em pesquisa. Tá aí o Felipe Neto historiador, hein? Agora falando sobre o Felipe Neto e o envolvimento dele com o debate do MBL contra o Meteoro Brasil, vocês estão lembrados da parte em que o Arthur falou lá no debate sobre o padre Júlio Lancelotti? Pois bem, pra quem não entendeu nada daquela fala do Arthur, vazou um vídeo do padre estourando uma champanhe, vamos dizer assim, em uma chamada de vídeo, aparentemente com um menor de idade, não sei se era um menino, menina, adolescente, sabe, uma moça, enfim. O Arthur mostrou que peritos analisaram o vídeo e constataram que era sim o padre estraçalhando o careca. E eu não tô falando do Álvaro. Mas o que o Felipe Neto tem a ver? Bom, o Felipe Neto, ele já tem um histórico de falar sobre o MBL e de falar sobre os casos que foram desmentidos pelo Arthur. Vamos ver aqui alguns tweets feitos pelo Felipe Neto? A extrema-direita é suja, vil, canalha e desumana. O MBL é um esgoto. Protejam o padre Júlio Lancelotti. A quem interessa proteger o padre Júlio Lancelotti? Em outra postagem, o Felipe Neto escreveu o seguinte: isso é o MBL. E publicou o print de 2 matérias. MBL e Arthur Duval tentaram forjar provas para acusar padre Júlio de pedo, diz reportagem da Piauí. E MBL e deputado propagam mentiras contra Marielle Franco em campanha difamatória. O interessante é que essa segunda notícia também foi desmentida pelo Arthur no debate. O Álvaro não conseguiu rebater as defesas apresentadas pelo Arthur, de que a matéria havia sido publicada inicialmente pela Folha e o MBL apenas replicou. Aliás, o Arthur deixou claro lá que não se tratava de uma fake news, já que a notícia em si era sobre uma desembargadora que tinha feito uma ligação entre a Marielle e bandidos do Rio. Ainda sobre isso, o Felipe Neto também já tinha comentado sobre esse caso. O Brasil não pode esquecer, o MBL foi um dos grandes responsáveis por associar a imagem da Marielle com o crime, numa campanha difamatória nojenta de fake news. O mesmo grupinho que tentou associar o padre Júlio Lancelotti a Isso é o MBL. Eu pergunto pra vocês, se o Álvaro Borba tivesse acabado com o Arthur no debate, será que o Felipe Neto comentaria algo a respeito? Eu digo mais, se ele não comentou algo a respeito, quer dizer que ele acha que o Arthur mostrou que as notícias sobre o MBL eram infundadas? E agora eu vou além. Se ele considera que essas notícias eram infundadas mesmo e tal, então quem publicou as fake news sobre o MBL foi o Felipe Neto? Como é fácil ser o Felipe Neto, né? Afinal de contas, o cara só aparece pra comentar o que lhe convém. Cadê que ele deu as caras pra falar sobre o debate? Ele não é o chabichão, comenta sobre tudo? Cadê? Aliás, deixem aqui nos comentários outros influenciadores que são cheios de dar pitaco aqui, a colar, mas simplesmente fingiram que não viram essa surra que o Álvaro levou pro Arthur. Falando nisso, agora vamos pro Cauê Moura, né, que inclusive foi citado no debate pelo Mamãe Falei. Pra quem não sabe, o Cauê Moura tem um podcast onde ele apresenta com o Load, né, e hoje, inclusive, adivinhe aonde o Load tava, gente. É isso mesmo, adivinhe. Quem pensou no Meteoro Brasil acertou. Ele estava lá participando de uma entrevista falando sobre grafite, sobre picho, com o Álvaro Borba. E aí eu fiquei me questionando, né? Será que o Cauê Moura falou sobre esse debate lá no podcast dele? Eu fui fazer o meu trabalho, viu? Eu fui lá assistir. É 1h14 mais ou menos ali de duração do episódio. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu gosto do Cauê Moura.
não concordo com várias opiniões dele, mas ele foi um dos primeiros youtubers que eu passei a acompanhar de fato aqui na plataforma, e eu sempre gostei do jeito que ele apresenta os vídeos lá no canal dele. Mas nesse podcast aqui, rapaz, mano, eu fico agoniado. Eu assisti o podcast e eu vi que ele falou sobre o Arthur, e isso passou despercebido pra muitos, porque foi no meio do podcast lá, mas eu peguei essa parte e vou mostrar pra vocês. Antes de continuarmos, recadinho da Blaze pra vocês, e tem novidade, viu? Aguarde. Mas lembre-se, é pra maiores de 18 anos e precisa ter responsabilidade acima de tudo, perfeito? Antes da novidade, é sempre bom lembrá-los que... Sabe por quê? Agora tem um link da Blaze aqui na descrição. Simplesmente pelo fato de que o Google Ads, carimbou. A Blaze é confiável. Quem mexe com tráfego pago sabe bem que o Google é bem rigoroso, né? Com essas coisas de anúncios, etc. Enfim, antes de irmos para o jogo de hoje, não se esqueça que na hora do seu cadastro, utilize o cupom NYTRETA para garantir o seu bônus de boas-vindas mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Hoje iremos jogar o clássico Crash e no final do vídeo eu vou mostrar a novidade pra vocês. Perfeito, ó, crashou no 14 aqui. Eu tô com 5 mil de saldo. Vou colocar 1000. Fui pra 4 mil. Vamos dar uma esperada aqui. Eu gosto de parar no 2x, mas você pode parar o momento que você quiser, viu? Desde que não crashe. Se crashar primeiro do que você parar... Ó, parei. Ó, e crashou em seguida. Pô, mas aí o meu saldo foi pra... Eu vou até mais uma vez. Meu saldo tá 5 mil aqui. Vamos novamente. Parei, fomos para 7.800 e crashou em seguida. Depósitos e saques podem ser feitos via Pix e aparece em sua conta da Blaze, no caso do depósito, em questão de segundos, perfeito? Eles contam com o suporte 24 horas direto da plataforma e na hora do cadastro, não se esqueça, cupom NYTRETA para garantir o seu bônus mais 40 rodadas grátis. Lembra da novidade que eu falei lá no começo do vídeo? Então, muito em breve, a Blaze lançará o jogo do Neymar e já dá para entrar na lista de espera, viu? Fique ligado e lembre-se, responsabilidade sempre. Use apenas o dinheiro que já seria destinado a entretenimento. Agora sim, vamos ver juntos o que o Cauê Moura falou sobre o Mamãe Falei. Tá aqui o vídeo pronto. Vamos lá. O Gleberson Wallen disse, salve CLB. Cauêzão, entendi o seu ditado. Jamais discuta com um idiota, pois ele vai te baixar para o nível dele e ganhar. O Álvaro do Meteoro sentiu isso na pele com o debate dele com o Arthur. A gente não chegou a comentar sobre isso porque eu acho que gastar caloria com Mamãe Falei é improdutivo, né? Eu cometi esse erro mais de uma vez, não vou cometer de novo. E eu vou falar que... Cara, vocês eu não sei se é só eu, mas eu sinto isso daí como se fosse uma desculpa desfarrapada, sabe? Pra não assumir que o Arthur ganhou. Eu sinto isso, até porque, supondo aqui que, perder tempo, não sei o quê, o pessoal quer saber você, quer saber a opinião do Cauê Moura, por exemplo, sobre o assunto. Então, por exemplo, se o Arthur rebaixou o nível tão escancaradamente, por que o Cauê, na hora de fazer uma análise sobre isso, ele não mostra os pontos em que o Arthur foi um filho de uma puta no debate? Não mostra, não desmascara o Arthur, já que o Álvaro não conseguiu fazer no debate? Por que ninguém desses caras fazem isso? Fazem uma coisa dessas? Sabe? De desmascarar ponto a ponto as mentiras contadas, as fake news contadas pelo Mamãe Falei no debate. Por quê? Aí ficam nessa aqui, ó. É claro, né? O Arthur rebaixou ao nível dele e ali ele tava jogando em casa. Enfim, vamos continuando aqui. Nas minhas redes sociais eu não falei sobre Luigi, não falei sobre Álvaro, porque eu acho que um grande problema da esquerda que a gente tem é que quando um nosso erra, todo mundo quer ir pra cima falando, ó lá, você errou, papapá. E aí isso alimenta muito mais a galera do MBL, que foi o que eles fizeram, né? Eles fizeram toda uma manifestação onde fez a galera da esquerda ficar brigando ali, querendo desmerecer o Luigi, o Álvaro. Eu acho que vocês têm que ter um pouco mais de consciência e não ficar fazendo autofagia. Exatamente, o argumento deles é raso. E aí, se você tem algum... Se o argumento é raso, lá vai eu. Se o argumento é raso, por que não... O Álvaro não conseguiu rebater? E por que você, Cauê, não rebate? Rebate os argumentos rasos dele, pô. Acabou. Não aparece, gente. É isso que eu fico indignado, mano. E outra coisa também, né? Fica defendendo o Arthur. Ele é um pipoca, o Arthur.
Porque o Humberto Matos chamou ele pro debate e ele fica lá regando, falando mil e uma coisinha lá que não vai aceitar, não sei o que, porque ele é muito menor que eu, sendo que os números do Meteoro Brasil nem se comparam com os números do Mamãe Falei, tá? Então, tipo assim, esse argumento de que, ele é muito menor que eu, não faz sentido, né? O Meteoro Brasil tem muitos inscritos, sim, mas em questão de números, o Humberto Matos até que faz views boas, consideradas boas, né? Principalmente se tratando do número de inscritos dele, que, se eu não me engano, tá na casa dos 200 mil. Então, assim, pipoca o Arthur, tá? Pipoqueiro. Mas, enfim, vamos continuando aqui. Compromisso com fazer sentido, já não é um debate balanceado, porque Pois é. o cara é jogar xadrez com pombo. E então, quando que o Mamãe Falei ganhou esse debate? Quando o Álvaro aceitou debater. Ponto. É esse o Infelizmente. argumento E tanto que que o que eu tinha pra falar, eu falei pro Luigi e pro Álvaro no privado, sabe? Eu acho que não precisa tudo ser um espetáculo pra você farmar like de alguma forma ou engajamento com outras pessoas falando, eu avisei, Aham. eu falei, eu não Sim. sei o quê. Não, eu acho que um debate ele é produtivo quando você tem do outro lado alguém cujas ideias você valida, que você Sim. respeita. Debater com o inimigo, não, com o inimigo a gente não debate, não, a gente faz outras fitas. Esse debate a gente faz outras fitas. O Cauê Moura, gente, que inclusive chamou o Arthur pra porrada, o Arthur aceitou, né, um box ali, aceitou lutar contra o Cauê Moura fugiu. E aí ele vai e solta essa aqui, ó. Sim. Eita. Debater com o inimigo, não, com o inimigo a gente não debate, não, a gente faz outras fitas. Faz que fita, Cauê? Faz que fita? Acabei de chamar o Mamãe Falei de pipoqueiro, mas o Mamãe Falei aceitou lutar com um cara gigantesco. E quem arregou foi um cara gigantesco. Então, no final das contas, existe um pipoqueiro maior do que o Arthur aqui. Enfim, rapaziada, por enquanto são essas as informações. Felipe Neto sumiu, né? Sumiu quando convém ele. O Cauê Moura mostrou. Essa foi a opinião do Cauê Moura, né? Aí a culpa não é minha. Eu fiz meu trabalho de trazer a opinião dele aqui pra vocês. Então, ó, não se esqueça de clicar em gostei, pô. Vocês estão esquecendo de clicar em gostei aqui embaixo. E também não se esqueça da Blaze, cupom NYTreta, para garantir o seu bônus de boas-vindas, mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma.